Ah, então tá bom. Então tá. Que bom. Boa noite, Lana. Boa noite, então, Letícia. Boa noite, Letícia. É para vocês é boa tarde ainda. Boa noite, Eliane. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Letícia? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem também, graças a Deus. Ai, que bom então. Que bom que deu certo, né, da gente fazer a live. Estávamos na expectativa, né? Sim, mas que bom. E ficamos muito contentes de você aceitar o nosso convite para esse bate-papo a respeito da nutrição, principalmente com relação a diabetes, aos pacientes com diabetes do tipo 1, né? Sim. Fiquei muito feliz também com o convite. E daí nós preparamos algumas questões e gostaríamos de ouvir um pouquinho de você, tá? Tá bom. Então a gente poderia começar assim. Qual que é o motivo, né, de você ter se especializado na diabetes dentro da área da nutrição? Bom, então, a minha especialização em diabetes, ela, dentro da nutrição, ela vem muito de uma experiência muito pessoal minha. Porque eu descobri o diabetes com 6 anos e desde então a minha vida mudou completamente, né? Então eu precisei, junto com meus pais, reformular toda a minha rotina alimentar. Precisei passar por muitas nutricionistas para nos ajudar também. E eu demorei muito para entender o porquê de tantas mudanças, né? E como a alimentação era tão importante para o controle da doença. E apesar de eu ter passado por tantas nutricionistas ao longo do tempo, eu notava que faltava, sabe, uma profissional que não só ensine alimentação, mas que entendesse também a prática do dia a dia de quem convive com diabetes. Por isso que eu resolvi me especializar em diabetes dentro da nutrição, porque eu acho que esse conhecimento faz toda a diferença no controle da glicemia e também na qualidade de vida, né, da pessoa com diabetes. Então, é isso. Com certeza. E quer dizer, acabamos sendo privilegiados com a sua formação, né? Que tem nos ajudado muito, né? Eu falo especialmente por aquilo que você já fez com relação à minha filha e o quanto que a gente vê um resultado positivo com relação a isso. Eu fico feliz. Fico muito feliz de saber, né, que eu pude fazer parte de alguma forma, né? Com certeza. Na vida dela. Então, e daí nós aqui estamos fazendo curso de enfermagem, né? E inclusive esse TCC que nós vamos estar realizando para finalização do nosso curso, essa live faz um complemento do nosso TCC. E nós gostaríamos de saber, a enfermagem, como é que pode colaborar com os pacientes da diabetes do tipo 1? Então, eu acho que a enfermagem ela tem um papel essencial no cuidado de quem tem diabetes tipo 1. Por quê? Porque eu acho que as enfermeiras, elas ensinam como aplicar a insulina corretamente, ajudando a escolher o local certo para evitar problemas, por exemplo, causados por não fazer rodízios, aplicar sempre no mesmo local, que é o caso da lipodistrofia. Vocês sabem melhor do que eu ainda o que é a lipodistrofia, que é uma alteração ali na gordura do tecido subcutâneo que pode dificultar a absorção da insulina, então prejudica o controle glicêmico. E, por exemplo, no caso de pacientes com bomba, no caso eu uso bomba, a enfermeira foi essencial para mim porque ela me orientou como configurar a bomba, como trocar os insumos, como entender os dados do aparelho. E também elas ajudam no controle da glicemia, ensina a gente agir no caso de hipoglicemia, no caso de hiperglicemia, dá o suporte no dia a dia com dicas também sobre alimentação, sobre exercícios, sobre cuidados em situações especiais. Então, assim, eu acho que é imprescindível a enfermeira na vida da pessoa com diabetes. Acho que, assim, faz toda a diferença. Sim. Nesse sentido, nós temos tentando nos aperfeiçoar o quanto mais, porque nós sabemos que realmente
um gesto, uma atitude, uma iniciativa nossa pode estar colaborando bastante, né? Sim, com certeza. A enfermeira antes até não se falava muito de enfermagem na área do diabetes, né? Hoje a gente vê que é imprescindível mesmo, que é muito precisa, né? Precisa da enfermeira. Por causa de cuidados pessoais, até cuidado com os pés, porque o diabético tem muitos problemas de micose, né? Problema de unhas, frieiras. Então é imprescindível quem vai cuidar disso, feridas, né? Que demoram, dependendo do tipo, do grau do diabetes, né? Se o diabetes está muito descompensado, tem feridas que não se fecham com facilidade. Então, a enfermeira é imprescindível nessa parte também, né? Para ajudar na cicatrização de feridas. Sim. E a gente sabe que tem muitas mães ainda, como você falou, a sua diabetes você tinha 6 anos, né? E assim Sim. como você, tem muitas mães aí com os filhos pequenos e que precisa fazer todo essa monitoração, né? E de repente uma enfermeira, por exemplo, se houvesse a possibilidade, hoje em dia, as escolas que têm alunos com diabetes do tipo 1, né, de gostos menores, para poder estar auxiliando, traria um conforto também para essas mães, né? Com certeza, com certeza. Dentro das escolas, eu acredito que seria muito interessante ter profissionais da área que saibam, né, lidar com as crianças com diabetes. Sim. E, Letícia, qual que é a maior dificuldade para você ao montar uma dieta para melhorar o controle glicêmico? Eu acho que assim, ao montar a dieta, eu não vejo tanta dificuldade. Eu acredito que a dificuldade maior é a pessoa conseguir seguir corretamente. Porque o diabético que faz uso da insulina, principalmente, que a gente está falando do diabético tipo 1, que faz uso de insulina, ele precisa fazer a contagem de carboidratos. Então, ele tem que ter uma rotina alimentar. E quando ele sai fora da dieta prescrita, essa contagem de carboidratos, muitas vezes, ela acaba não dando certo. Por exemplo, no final de semana, que acaba comendo mais alimentos ricos em gorduras, em carboidratos, mais calóricos. Fora de casa, principalmente. Acaba meio que chutando o valor do carboidrato. E aí fica ainda mais difícil manter a glicemia estável, né, dentro da meta. Então, acho que a rotina alimentar faz toda a diferença. Então, acho que a maior dificuldade é mesmo a pessoa conseguir seguir. É complicado, né? Porque são as festinhas, quer dizer, é um bolo, ou um final de semana você vai numa pizzaria, rodízio de pizza, fica mais puxado, né? Sim, fica, realmente. Eu falo por mim também, quando eu saio fora da minha rotina, é mais difícil de manter a glicemia. Não é porque eu sou nutricionista que eu vou falar, toda vez que eu como fora de casa dá super certo. A minha glicemia fica ótima. Não, às vezes acontece que tá errado. Principalmente no rodízio de pizza, por exemplo, que tem. Aqui não tem rodízio de pizza. Aqui as pizzas são. Aqui as pizzas são individuais. Então, acho que isso facilita bastante também. Cada pessoa come sua pizza e tem um tamanho ideal para você, sabe? Certo. Divide pizza aqui, tá engraçado, é bem diferente. E as pizzas também não são cheias de recheio, sabe? Tem uma massa mais leve, é bem diferente. Brasileiro é exagerado, então, né? O Brasil é bem exagerado, porque a pizza deles é molho, queijo e, por exemplo, marguerita. Queijo. Molho, queijo e manjericão, só. E não é cheio, assim, não. É uma quantidade, assim, exata. Uma quantidade boa, assim, não muita quantidade. Então, tá colaborando com você. Então, sim, as massas aqui, apesar de ter muita massa, as massas aqui você vê que tem ingredientes, elas são feitas diferentes, né? De modo mais caseiro, tem mais proteína, mesmo a massa tem proteína, o que acaba ajudando, né? Na questão do diabetes, do controle. Então, era uma coisa que todo mundo falava, nossa, Letícia, meu pai, principalmente, nossa, Letícia, mas você vai morar na Itália, mas Itália é só massa. E a diabetes não vai ficar. Então, todo mundo tinha esse receio, né? E não.
E foi mais fácil do que eu imaginava. Ai, Sempre mais fácil do que eu imaginava. melhor assim, né? Nem fale. Tá joia.